Hegel, na obra Ciência da Lógica, trata do ser, da essência e do conceito, os seus três grandes momentos dialéticos e os seus três grandes capítulos. Na doutrina do ser, ele começa com um capítulo sem número. E neste capítulo sem número, ele questiona qual deve ser o começo da ciência. E aqui, quando Hegel fala da ciência, é da ciência filosófica, porque na época dele, no século XVIII, não existia a distinção que existe hoje entre filosofia e ciência. Essa distinção se tornou conhecida a partir do século XIX com o positivismo. Então a grande questão aqui é: qual é o início da filosofia? Como a filosofia deve se iniciar? A busca sempre foi por algo imediato, porque o imediato deve ser secundário. E a filosofia não pode pressupor nada de imediato, de determinado, porque se ela pressupusesse, ela seria dogmática e ela deixaria de ser filosofia. A filosofia, portanto, por ser crítica, não pode pressupor nada de determinado. Desta forma, o começo da filosofia deve pressupor tudo, mas tudo de forma indeterminada, de forma imediata. O começo, assim, é o mais abstrato possível. E qual deve ser esse início totalmente abstrato? Pergunto, qual é o conceito no mundo que é mais vazio de conteúdo, que é o mais indeterminado possível, o mais imediato possível? Se nós falarmos pedra, pedra é algo determinado, ar é algo determinado, ser humano da mesma forma. Se falarmos sobre sentimentos, também, amor, por exemplo. Agora, se nós buscarmos um conceito que é totalmente indeterminado, vazio de conteúdo, esse deve ser o início da filosofia, esse deve ser o início da ciência da lógica. Porque todos os conceitos determinados, eles são postos ao lado deste conceito inicial. Portanto, nós devemos buscar um conceito que vai dar origem a todo o pensamento filosófico, e esse conceito não pode ter determinações, porque se ele tivesse, a filosofia cairia no dogmatismo. Por ser crítica, o começo deve ser totalmente vazio de conteúdo. E Hegel conclui que esse início da filosofia só pode se dar a partir da categoria do ser. O ser, portanto, é o início do pensamento filosófico. Tudo o que vem depois é uma determinação que se dá a partir do ser, porque tudo o que existe é, portanto, tem ser. Agora, se nós tirarmos todas as determinações de qualquer coisa e deixarmos esta coisa analisada, este X analisado, pedra, ser humano ou qualquer outro conceito, o que resta? Resta o ser. O ser que é vazio de conteúdo. E se nós permanecêssemos no início apenas com o ser e com o pensamento, com o pensar, porque nós pensamos o ser, nós, sujeitos pensantes, é que refletimos sobre o ser, se nós então permanecermos no início apenas com o pensar e com o ser, quando nós tratamos do pensamento, nós buscamos determinações do pensamento. O pensar, portanto, não pode estar no início, pois ele já possui as suas determinações. O ser, assim, não é relacionado com nada além dele mesmo, nem mesmo com o pensar, com o pensamento. Mas nós sabemos que o ser puro é idêntico ao puro pensar, e isso nós sabemos porque Hegel já nos apresentou isso na obra Fenomenologia do Espírito. Nessa obra, ele trata do itinerário da consciência, do saber mais vulgar, que é a certeza sensível, até o saber absoluto. E a conclusão dessa obra é a identidade entre ser e pensar. Então, partindo da obra Fenomenologia do Espírito, nós podemos concluir que ser puro é igual a pensar puro. E o que se opõe ao ser puro? Se o ser é o início de tudo, e é por meio dele que a filosofia deve começar, qual é a primeira oposição que se dá ao ser? Nós podemos pensar, não ser. Só que não ser contém a totalidade, porque tudo o que existe tirando o ser é não ser. Então Hegel não parte dessa oposição colocando apenas o conceito não na frente dos conceitos que ele quer opor. Por exemplo, alto, não alto, subir, não subir. Não, Hegel trata de alto e baixo, de subir e descer. Então, quando ele busca a oposição inicial do ser, ele não põe como antítese o não ser,
mas ele põe o nada. Então, as duas primeiras palavras que Hegel trata na ciência da lógica, no início da filosofia, portanto, é o ser como o conceito inicial, indeterminado, vazio de conteúdo, e o nada, que é a sua antítese. Somente o ser, que é o todo, a totalidade, pois tudo o que há tem ser, e o nada são vazios de conteúdo, são totalmente indeterminados. Logo, para Hegel, o começo da filosofia deve iniciar com eles, com o ser e com o nada, e só depois começar as determinações. Como diz Hegel na ciência da lógica, o começo da filosofia é o fundamento presente e perdurável em todos os desenvolvimentos sucessivos. Mas a partir do ser e do nada, é possível deduzir todo o restante do sistema hegeliano? Para Hegel, sim. E esse começo é encontrado na filosofia de Parmênides, quando ele diz: o ser é e o não ser não é. Por isso, a lógica de Hegel, a ciência da lógica de Hegel, pode ser considerada a história das ideias, ou a história da ontologia ou mesmo da metafísica, pois ele começa com o ser de Parmênides e vai tratando de todas as principais categorias ou conceitos filosóficos da metafísica até a sua época. E ele começa justamente com o ser porque ele não possui nenhuma distinção interna, ele não possui nenhuma complexidade. E ele vai colocando os demais conceitos a partir de suas determinações. Mas como sabemos, o ser de Parmênides é uma impossibilidade, pois a totalidade possui complexidade. O mundo de Parmênides é impossível, pois ele não tem nenhuma determinação. Hegel começa com o ser de Parmênides, mas vai colocando as determinações deste ser. E, portanto, o seu mundo sim é possível. Se o ser, então, é a tese inicial do sistema filosófico hegeliano, o nada é a sua antítese. Mas, ao mesmo tempo que tese e antítese são opostos, na síntese eles são idênticos. Porque a síntese é a unidade dos opostos. Podemos concluir, então, que ser e nada são opostos, mas, ao mesmo tempo, são idênticos. Como assim? Se nós analisarmos o ser se opõe ao nada, mas, ao mesmo tempo que o ser se opõe ao nada, ele, sendo vazio de conteúdo, não tendo conteúdo algum, sendo totalmente indeterminado, ele é nada. Ele não tem determinações e, portanto, é o próprio nada. Se nós pensarmos de uma forma propedêutica, introdutória, podemos pensar em todas as coisas do mundo, a partir de seus conceitos, de suas palavras. Qual é a palavra no mundo mais vazia de conteúdo que nós colocaríamos se fôssemos organizar uma espécie de linha no início disso tudo, ou numa espécie de círculo, conforme Hegel nos apresenta a partir do seu sistema filosófico, no início de tudo? O que deve estar no início de todo o sistema filosófico ou de todas as coisas que há no mundo? Nós devemos colocar aquilo que é totalmente vazio de conteúdo, que é a palavra mais indeterminada possível. E essa palavra é o ser. Mas o que se opõe ao ser? O nada. Ao mesmo tempo que ser e nada são opostos, eles se opõem, porque é tese e antítese, e tese versus uma antitese dá o choque dialético. Ao mesmo tempo que ser e nada são opostos, na síntese eles se tornam idênticos, porque o ser sem conteúdo é o próprio nada. Vamos pensar no seguinte exemplo. Vamos pensar numa mulher. Ela é alta, bonita e inteligente. Se nós tirássemos um desses atributos, sobrariam dois. Ela é bonita e ela é inteligente. Se nós tirássemos mais um, sobraria um atributo. Ela é inteligente. Na frase ela é alta, bonita e inteligente, se nós tirássemos os três atributos, sobraria o que na frase? Ela é. Sobraria o é. E o ela. O é o próprio ser. Só que ela é o quê? Ela é nada. Não tem mais atributo aqui. Então, ao mesmo tempo que o ser, ele colocando características a essa mulher, ele tem determinações, mas se nós tirássemos então essas características, essas determinações, o ser continuaria, porque para existir ela tem que existir o tem que existir o ser. Só que o ser sem nada ao lado é o próprio nada. Ela é o quê? Ela é nada. Assim, o ser, sendo esta pura abstração, não tendo nenhuma determinação, é o próprio nada. O ser e o nada, assim, são os mesmos. Hegel não está ferindo assim o princípio da não contradição de Aristóteles, que é um de seus princípios axiomáticos.
Esse princípio da não contradição diz o seguinte: uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo enfoque, no mesmo aspecto. Nesse sentido, Hegel está falando de princípios opostos que são contrários e não contraditórios. O princípio da não contradição aristotélica trata de opostos contraditórios. Hegel está tratando de opostos contrários. Hegel é dialético, trata de contrários. Aristóteles é analítico, trata de contraditórios. Portanto, ao falar ser e não ser, estaríamos falando de opostos contraditórios. E Hegel estaria sim ferindo este princípio aristotélico. Mas Hegel está falando de opostos contrários, de ser e de nada. Já a primeira verdade da lógica do seu sistema filosófico, do início de toda a sua filosofia, lembrando que Hegel, num primeiro momento, fala da ideia, num segundo, da natureza e por fim do espírito. Todo esse itinerário da ideia, a primeira verdade que se dá a partir da primeira síntese, da primeira tríade, não é nem o ser e nem o nada, pois ser e nada são unilaterais. A primeira verdade do sistema filosófico e, portanto, a primeira síntese é o devir, o vir a ser. E o devir é a unidade dos opostos, é a unidade do ser e do nada. Se o ser é a tese, a antítese é o nada, a síntese é o devir. Sendo a síntese, ele é a própria unidade dos opostos, pois toda a síntese, que é alpha rebum, é a unidade dos opostos. Assim, a falta de conteúdo do ser e do nada foi superada, e a passagem do ser para o nada, do nada para o ser, foi guardada. E é o devir essa passagem, é o vir a ser, é o movimento. Por que, então, o devir é a primeira verdade da lógica da filosofia de Hegel? Justamente porque o devir é o motor de todo o processo dialético. Dialética é movimento, é contradição. E movimento, contradição, só se dá a partir do devir, do vir a ser. E a ideia de que tudo é devir está no pensamento de Heráclito, o pré-socrático Heráclito. Assim, a primeira verdade do pensamento hegeliano é que toda determinação é relacional. O pensamento só é determinável enquanto se diferencia o pensamento de algo. E isso significa, no mínimo, diferenciar dois conceitos e relacioná-los. A primeira verdade das categorias relacionais ser e nada é o devir. Em suma, vimos que a obra Ciência da Lógica de Hegel é uma espécie de história das ideias metafísicas, pois ele começa com aquilo que há de mais indeterminado, com a filosofia de Parmênides, com o ser, e vai com as suas determinações, tratando dos principais conceitos metafísicos até a sua época. Portanto, nós podemos ler a obra Ciência da Lógica como se fosse uma grande obra de metafísica, ou uma grande obra de uma história das ideias metafísicas. E ao tratar desses conceitos, ele não vai desclassificando, considerando eles falsos, pois para Hegel, toda a filosofia anterior a ele tem um pouco de verdade. Todos os conceitos apresentados possuem um pouco de verdade. O que ele faz? Ele apenas organiza esses conceitos num sistema filosófico a partir da dialética. E essa lógica é uma lógica objetiva, pois qualquer um com a dialética chegaria ao mesmo resultado que Hegel chegou. Vimos também que o começo deve ser imediato, pois a filosofia não pode pressupor nada de imediato, de determinado, pois se ela pressupusesse isso, ela seria dogmática e acrítica. E ao não pressupor nada de determinado, ela acaba pressupondo tudo de indeterminado. E esse todo, essa totalidade, na sua indeterminação, é o ser. A primeira oposição que se dá ao ser é com o nada, e a primeira síntese é o devir. Então o início de todo o sistema filosófico hegeliano se dá a partir do ser, em oposição ao nada, tendo como síntese o devir. Sendo que a primeira síntese é o devir, é o vir a ser, essa é a primeira verdade do sistema filosófico hegeliano. Até mais.